Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Quero Saber. Conhecimentos compartilhados com você. Hoje nós vamos falar sobre o Criador e governante dos 5 reinos. Você sabe quem é? Não sabe? Vem comigo, roda a vinheta. Olá, eu sou o Alexandre Alex e para mim é sempre uma alegria poder compartilhar com você conhecimentos que transformam e nos fazem crescer. Mas se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva agora. Aqui embaixo tem uma palavrinha em vermelho, inscreva-se. Vai lá, clica agora mesmo, dê um like no nosso vídeo e ative o sininho para que você possa receber novas notificações, novos vídeos, porque ainda vem muita coisa boa por aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Criador e governante dos 5 reinos. Você já sabe quem é? Não sabe? Só tem um só, se chama Deus, o Altíssimo, o Onipotente, o Onipresente, o Onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Só existe um Criador e governante dos 5 reinos. E hoje nós vamos falar sobre esses reinos, por que ele é o Criador e governante de todos esses reinos. Deus, vamos lá, Deus é o Criador do reino mineral, anota aí, vegetal, animal, do reino humano e do reino espiritual. Deus também é o governante dos 5 reinos. Governar é saber o que faz, como funciona, para quê e por quê e quando funciona. Governar é conhecer o tempo e o propósito daquilo que foi criado. E Deus sabe e conhece todas as coisas. Agora, controlar é diferente. Controlar é vigiar, é conferir, é fiscalizar, é inspecionar. O controle é condicional. A qualquer momento, a qualquer tempo, pode-se perder o controle. O homem consegue ter o controle de algo, desde que tudo esteja em bom funcionamento e haja satisfação. Mas quando surge uma falha mecânica ou humana, perde-se o controle totalmente. O homem não consegue mais ter o controle. Então, ter o controle é algo passageiro. Agora, governar é muito diferente. Deus não controla, e sim governa todas as coisas. Toda a criação de Deus é boa e tem um tempo de existência determinado por Ele. Ele conhece como tudo funciona. Deus não fica lá de cima, levanta do seu trono e fica olhando, deixa eu ver se a terra está no lugar, deixa eu ver se o mar está no lugar, deixa eu ver se o vento, deixa eu ver se as árvores estão dando fruto devido. Deus não fica assim, porque Deus governa tudo que fez, tudo que criou. Quem fica assim somos nós, vigiando, inspecionando, olhando, controlando alguma coisa, mas Deus está além de tudo isso. Eu vou deixar aqui algumas referências referências bíblicas, que falam sobre a criação e o governo de Deus, sobre tudo e sobre todos. Vamos lá? A primeira referência diz respeito ao reino mineral. Deus criou o reino mineral, está em Gênesis 9, versículo 10, que diz assim: Então disse Deus, abre aspas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares, e observou Deus que isso era bom. Deus criou o reino mineral. Agora eu vou deixar aqui umas referências de que ele governa esse mesmo reino mineral que ele criou. Êxodo 14, 21 diz assim: O mar se abriu. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e Iavé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar, e esse se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Vou deixar outra referência no Novo Testamento. Mateus 14, versículo 25.
Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Mateus 8, 26 diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Por isso Deus criou e governa o reino mineral. Agora vamos ao reino vegetal. Deus é o Criador. Gênesis 1:12 diz assim: e assim a terra se fez, e assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies, e observou Deus que isso era bom. Deus criou o reino vegetal. Agora vamos ao governo de Deus sobre o reino vegetal. Jonas 4, versículos 6 e 7. E Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando do calor excessivo, e Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que sendo frágil, secou. Vamos ao Novo Testamento, Mateus 21, 19, o governo de Deus, sobre o reino vegetal. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Essas são palavras do Senhor Jesus. 3 referências, no Antigo e no Novo, de que Deus governa o reino, é criador e governante do reino vegetal. Agora vamos para o terceiro reino, o reino mineral. Criador, Deus é criador. Gênesis 1, 21 diz assim: dessa forma Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Agora o governo de Deus sobre o reino animal. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4 e 6 a 6. Beberás do ribeiro, que eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Agora vamos à referência do Novo Testamento sobre o governo de Deus sobre o reino animal. João 21, versículo 6. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Jesus sabia aonde estava os peixes, porque ele governa o reino animal. Agora vamos para o quarto reino, chamado reino humano. Esse reino, que muitos acham que são dono, o reino humano. Criação, Gênesis 1, 26, Deus é o Criador. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Agora Deus como governante, como aquele que governa o reino humano. Êxodo capítulo 4, versículo 21 diz assim: e Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares do Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, hás de realizá-los na presença de Faraó.
Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Deus endurece o coração. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5 e 6, diz assim: volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade por amor à minha própria pessoa e por amor a meu servo Davi. Uma referência agora no Novo Testamento do governo de Deus sobre o reino humano. João, capítulo 11, versículo 43, diz assim: a ressurreição de Lázaro. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E assim Lázaro saiu do sepulcro. Deus governa o reino humano. Nós, seres humanos, achamos que governamos alguma coisa, mas não. Deus é que sabe, conhece todas as coisas. Agora, o último reino, o reino espiritual, o governo de Deus sobre o reino espiritual. Gênesis 3, versículo 24, diz assim: Deus baniu a Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Gênesis, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, outra referência do governo de Deus sobre o reino espiritual. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte. Lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Agora vamos uma outra referência em Jó, capítulo 1, versículo 12. Deus limita a ação do reino, no reino espiritual, né? A ação dos demônios, a ação do próprio Satanás. Diz assim, Jó 1, versículo 12. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estenda a tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Satanás só toca na sua vida e principalmente na vida daqueles que temem ao Senhor, se Deus permitir. Ele não faz nada que Deus que não tenha que pedir, né? E que Deus permita que ele faça. É o poder permissivo, a vontade permissiva de Deus. Mateus, uma referência no Novo Testamento, Mateus capítulo 8, versículo 29 e 31, diz assim: e de repente gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Então os demônios imploravam a ele: se nos expulsa, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Os demônios se submetem a Cristo, a Deus. Os demônios, como muitos acham, eles fazem o que querem. Não fazem, porque Deus governa até o inferno. Todas as coisas Deus governa. Por isso Deus governa sobre tudo e sobre todos. Ele não controla, ele governa. É muito mais, é muito maior do que simplesmente ficar vigiando, tomando conta. Nada foge do governo de Deus. É por isso nós acostumamos a dizer que Deus controla, mas de fato Deus governa. É muito mais forte. Deus governa todas as coisas. Nada do que acontece sem a permissão, sem a vontade de Deus. Ainda que os homens acreditem
e são eles que estão fazendo, são eles que estão construindo. Não, Deus escreveu a história, Deus continua conduzindo a história da humanidade e governando todas as coisas. Bom, espero que você tenha entendido e junto comigo aprendido um pouquinho de que Deus é o Criador e governante dos 5 reinos. Ele é sim o Senhor de todas as coisas. Eu me despeço aqui, obrigado pela sua companhia, que o seu dia seja um dia abençoadíssimo, que você seja feliz e que haja muitas notícias boas. Eu vou deixar as referências aqui na descrição do vídeo e você pode conferir todas as referências bíblicas e entender que não existe outro que não governe, que não seja criador de todas as coisas. Até uma próxima, até um próximo vídeo, querendo Deus.